Nábila, ajuda-me com fazer o portfólio de práticas pedagógicas e identidade docente. Agradeço de coração o seu vídeo explicativo, pois estava um pouco confuso para mim. Estou no terceiro semestre do EAD Unopar, fiz com você o outro, o portfólio de práticas pedagógicas e gestão da aprendizagem e tirei nota máxima, muito obrigada. Então, como o pedido de vocês aqui, é uma ordem. Estou aqui para mostrar para vocês como desenvolver o portfólio de práticas pedagógicas e identidade docente. Então, para você aluno que gostaria de entender como desenvolver esse trabalho, eu vou mostrar para vocês aqui como é algo bem simples, mas não venha com a ideia, porque tem muitos alunos pensando que é basicamente baixar o trabalho anterior e enviar nesse. Gente, o tutor vai olhar para vocês e falar assim, não estou acreditando em uma coisa dessa. Por quê? As práticas pedagógicas, de fato, elas são diferentes em cada semestre. Vocês verão que todo semestre constará uma prática pedagógica diferente, porque são habilidades a serem trabalhadas por vocês em todo semestre. A identidade docente, a gestão da aprendizagem e muitas outras que virão. Fiquem muito atentos com isso e não cometam essa mancada. E peço encarecidamente, deixa seu like aqui, deixa a sua dúvida nos comentários, se ficou alguma dúvida em relação ao vídeo, se eu pude te ajudar com esse vídeo, volta aqui com feedback, compartilhe o vídeo nos grupos de estudos, nos grupos da faculdade, com seu colega que tem a mesma dificuldade que você e se inscreva no canal, tá? Se inscreva para que a gente possa crescer aqui enquanto comunidade educacional. E deixa o seu like, porque o YouTube entende que quando você deixa o like é porque você gostou muito do vídeo e ele vai indicar para outras pessoas que precisam também. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, estou aqui de volta já com a instrução do portfólio de práticas pedagógicas e identidade docente. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês entendam. A estrutura para montar esse trabalho eu vou deixar disponível, vou até verificar aqui, vou deixar disponível para vocês na descrição, através do link, como eu deixei o outro, porém esse aqui é somente a estrutura, né? Esse aqui é para vocês entenderem que pedem capa, a parte da atividade, depois considerações finais, referências. Aqui já tem estrutura para vocês montarem. Nábila, pelo celular dá certo? Pode até ser que dê para você fazer no Word Online, mas é um pouquinho complicado. Instruo vocês a desenvolver pelo computador, notebook, se não tiver, vai ao polo. Se o polo estiver muito longe, peça a algum amigo ou alguma pessoa que tenha o notebook que vai ficar mais fácil para vocês. Ou então desenvolva no caderno, né? Eu também fazia isso no caderno, gente. Minhas atividades eram no caderno e depois que eu passava para o meu tablet 2 em 1 que tinha na época, porque eu não tinha muita memória. Então era basicamente isso. Então, tenho aqui estrutura, correto? Vou preencher bonitinho, colocar aqui meu nome completo, colocar a cidade e estado, colocar aqui a atividade discursiva, né? Em seguida as considerações finais e os links de acesso, que se você acessou em algum lugar, além do que já tem aqui nessa orientação, esses aqui, aí você coloca, lembre-se de alterar sempre a data de acesso, aqui está 12 de dezembro, aí você coloca com a data de acesso que você acessou no dia. Então, vamos para a interpretação do que se pede nessa prática pedagógica. Aqui, nada mais nada menos é que uma interpretação dos textos elencados sobre a reflexão da importância da prática do professor e a construção da identidade docente. Ou seja, essa aqui é uma ação que você precisa trazer as pautas relacionadas à prática do professor e como isso viabiliza para a construção da identidade para aquela profissão, certo? Então, basicamente, a interpretação da situação-problema que eles deixam aqui para vocês, imagine que você é um professor dedicado, imerso na dinâmica desafiadora da educação básica contemporânea, diante de uma diversidade crescente de alunos oriundos de diferentes contextos culturais e socioeconômicos, você se vê diante de um complexo desafio. A conciliação entre a preservação dos valores tradicionais e a necessidade de adaptação às demandas contemporâneas. A busca por uma identidade docente autêntica que respeite a diversidade cultural dos alunos, integre tecnologias emergentes e promova práticas pedagógicas inovadoras. Torna-se um dilema para muitos educadores. Como construir uma identidade que preserve a essência do papel do educador e, ao mesmo tempo, que abraça a evolução constante do cenário educacional? A reflexão sobre esse desafio torna-se crucial para promover uma prática docente que seja tanto enraizada em valores fundamentais quanto capaz de inspirar e capacitar os estudantes para os desafios complexos do mundo contemporâneo. Aí, a partir disso, tem o passo 1 que eles citam aqui para vocês, para elaborar a atividade, você precisará refletir sobre a charge abaixo, né? E aqui tem dois personagens, onde um fala, afinal, o que faz um professor?
O segundo, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Então, após analisar a situação problema, o passo 1, você teria ainda 2 textos para que você pudesse interpretar os pontos principais e trazer para a sua construção, né, sua construção textual. Então, o que eles pedem? Você precisa criar pelo menos aqui, gente, eu vou até falar para vocês, uma página já é o suficiente, uma página e meia, cria a partir do desenvolvimento, que seria o desenvolvimento a partir da sua visão em relação à charge, a situação problema e os 2 textos que deixaram ali disponíveis. Nábila, eu posso pegar algumas citações que eu acho que contextualiza legal com a ideia do texto ali, eu posso retirar? Pode sim, desde que você cite da forma correta. Você siga as regras da BNT para realizar essa referência dentro do seu texto. E depois tem as considerações finais. E as considerações finais, eles falam, para a finalização do texto, você deve retomar a pergunta da charge presente no passo 1, apresentando seu posicionamento sobre o tema identidade docente. É aqui que eles querem saber se de fato você entendeu. Porque a partir da charge que ele deixou aqui disponível, né, afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Ele coloca para você refletir sobre a sua visão e perspectiva em relação ao papel do professor, né, diante dos desafios contemporâneos, diante das diversidades econômicas, culturais. Antes de aprofundar aqui com vocês em relação a interpretação, né, trazer uma luzinha para vocês aqui no desenvolvimento do seu texto, a ideia das considerações finais, eu quero mostrar para vocês o texto 1 e o texto 2, que estão aqui disponíveis. Você vai clicar aqui, vai clicar lá, vai abrir, então vai aparecer aqui, um com a temática sobre a tomada de consciência da crise de identidade profissional em professores do ensino fundamental. Mas o que eu preciso fazer com esses textos, Nábila? Depois de você criar a sua ideia, pode criar em uma aba do Word, pode criar diretamente no caderno, no celular, o que você achar melhor, depois da sua interpretação sobre a temática. Aí você vai analisar esse texto, esse artigo aqui, e você pode sim copiar algumas citações que você acha interessante, por exemplo, aqui, Mugoni, um autor de 2001, página 16. Neste processo, o indivíduo adota papéis e atividades das outras pessoas que lhe parecem significativas, adquirindo sua identidade subjetiva, ou seja, a identidade se mantém, modifica-se e remodela-se em uma dialética entre o eu e outros. Então, essa parte aqui, imagino que você achou que é uma citação interessante. Eu vou copiá-la, depois que eu desenvolver meu texto, eu vou inseri-la em uma parte que eu acho que vai ser viável adicionar para contextualizar. Mas eu vou citar da forma correta, tá? Copia e cita de acordo com as regras da BNT, não tem problema nenhum, porque vai ser algo que vai complementar a sua ideia principal, a ideia central ali do que você teve. O segundo texto também, os professores e sua formação profissional, entrevista com Antônio Novoa. Esse texto aqui também você precisa gerar uma contextualização, né? Leia, interprete e, se for necessário, copie uns trechos que eu falo são citações, tá? Copie a citação que você achou interessante aqui, ou então uma afirmativa do autor e cita da forma correta que foi dessa revista aqui, e você vai colocar no seu texto. É só se for necessário para vocês. Eu geralmente, né, olharia isso também naquela perspectiva de reduzir linhas, né? Eu estou pegando uma citação ali que vai me ajudar a contextualizar e eu vou render esse texto. Aí vai ser nessa parte da atividade. Considerações finais, não precisa adicionar citações. Isso aqui é a sua ideia sobre a charge, sobre aquela parte das imagens lá dos trechos dos 2 personagens, né? Sobre a questão do professor fazer toda a diferença. Aqui você vai colocar as considerações finais a partir da sua visão, a sua interpretação, porque é aqui onde eles te pegam. Até porque se você não entendeu muito bem do que se trata, como é que você vai interpretar uma charge que ela fala, ao mesmo tempo que não fala nada, ela fala tudo sobre o papel do professor? Né? Então, assim, você precisa estar muito por dentro, você só vai conseguir construir a consideração final a partir do momento que você vai interpretar o que está sendo falado. Vou explicar aqui para vocês. Nas considerações finais, uma página apenas, e não precisa adicionar citação, eu posso colocar apenas a ideia que eu tive. Nábila, eu não estou conseguindo fechar uma página. Não se preocupa, faltou 4 ou 5 linhas, não tem problema. Então, é aqui o momento de você colocar nas considerações finais a defesa da classe, entendeu? É a defesa da sua futura profissão, é analisar todos os esforços, analisar que são momentos ali de contínuo estudo, contínua capacitação, adaptação à realidade, vocês vão entender, muitos que não têm experiência ainda com a prática, vai entender que a teoria e a prática, elas se diferem muito, muito mesmo. Mantenha-se a ética, né, a questão das leis, mas elas se diferenciam muito, até porque
os desafios são diferentes para cada unidade escolar, para cada nível de ensino. Então, isso daqui você vai trazer toda a perspectiva, o que é necessário para trazer a inovação, a tecnologia, a adaptação, a mudança necessária que é preciso para trazer a proximidade, né, a atividade de cooperação entre os alunos. Enfim, são muitas perspectivas que vocês vão trazendo por aqui. Esse não é o tipo de trabalho que eu posso estar desenvolvendo com vocês, porque senão eu tenho certeza que a maioria vai acabar copiando a mesma coisa e eu não quero isso. Esse é um trabalho que ou você reflete para interpretar ou você não consegue desenvolver. Mas eu acredito que o que a gente vem aqui falando, né, trabalhando sobre o ponto principal da interpretação desse texto, acho que vocês conseguiram pegar a ideia, né? Ou então se aprofunda um pouquinho, pesquisa no YouTube sobre os desafios contemporâneos do papel do professor hoje em dia. E não só isso, nós sabemos também que na prática diária existe aquela questão da falta de recurso para aplicar o seu plano de aula, né? Algumas limitações de metodologias que podem ser realizadas. Então, assim, a falta de recurso também é um fator, acho que um dos principais fatores que desmotivam o professor em sua profissão. Mas aqui no desenvolvimento vou mostrar para vocês o texto para você construir, analisando o texto 1, texto 2, que contemple a construção da identidade docente na contemporaneidade. Análise crítica compreende a avaliação clara e fundamentada da validade de uma assertiva por meio da análise dos argumentos que a sustentam. Então, é um momento ali de você trazer, né, a análise e até confrontar algumas citações dos autores que, principalmente no texto 1, né, você pode apresentar citações que confrontam, mas sempre na parte inicial do desenvolvimento desse texto, é você contextualizar sobre o que ele fala, né, sobre a perspectiva, sobre os pontos principais, e depois eu vou buscar nesse texto 1 e texto 2 citações que vão embasar o meu argumento. E aí eu vou comentar sobre também, eu vou contextualizar, trazer citações ali que complementam, que são fundamentadas por autores de fato ali renomados que falam sobre o conteúdo, e depois eu vou complementar. Uma página e meia é suficiente, desço para considerações finais e finalizo com a parte de referências, onde eu acessei. Eu achei isso daqui, o texto 1 até que tá bom, mas o texto 2 eu não consegui buscar uma citação ou pegar uma parte de um comentário ali do autor, daquela parte da entrevista, não achei que foi viável, pesquisei na internet. Se você pesquisou, não tem problema, é só referenciar da forma correta e adicionar no final, certo? Então é isso, gente, é um texto aqui, é uma atividade que eu não posso desenvolver junto com vocês, né, porque eu não quero que a maioria copie aquilo que está sendo descrito ali, mas eu quero que vocês reflitam sobre a ideia do que nós tratamos aqui, desenvolva, tá? O quanto antes, envie o quanto antes, porque esse tipo de atividade você precisa enviar. Caso esteja tudo ok, a tutora à distância já lança a nota. Se tiver correção, ela retorna e solicita para você. Fiquem atentos. Outra coisa também, vocês lembram que eu sempre falei para vocês, né? Essa atividade já teve para outras turmas, mas o que acontece? Essa atividade aguarde pelo menos passar a primeira semana, iniciar as aulas de 5 de agosto, espera passar a primeira semana, depois que passar você vai desenvolvendo sua atividade e envia após a primeira semana. Porque talvez possa ser que tenha alguma alteração dessa atividade, né, para você não ter que fazer novamente. Então, eu espero que não tenha, na verdade eu acredito que não vai ter, mas é só questão de segurança mesmo, tá? E é isso. Espero ver vocês aqui em outros vídeos, com outro tema de práticas pedagógicas e outros conteúdos que vocês verão aqui, além de relatório, TCC, muito conteúdo que vai ser válido para vocês. Um beijão! Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!